E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, após Luma descobrir onde os quadros de sua mãe foram negociados, ela, junto de Mavi, terá um plano genial para descobrir quem estava por trás do sumiço desses quadros. É então que acontecerá uma perseguição de carro, e um dos capangas do Molina irá atirar, fazendo com que o carro capote e uma pessoa será gravemente ferida e chegará no hospital já sem vida. Mas, para a surpresa de Molina e Messia, a morte dessa pessoa fará com que Mavi fique furioso e faça algo surpreendente, que fará os dois se arrependerem amargamente por tudo. Isso tudo acontecerá quando Messia for até o barco do Molina, e a megera, ao entrar, verá o amante furioso falando no celular. Molina, com sangue nos olhos, grita: "Tudo bem, Leonardo. Eu vou fazer o pagamento que você está me pedindo, mas eu espero que essa seja a última vez que você me liga." E após falar aquilo, o vilão desliga o celular. Já Messia se aproxima e pergunta: "Algum problema, Molina? Quem era na ligação para ter deixado você assim tão irritado?" Molina a encara e responde: "Era o Leonardo, o galerista que eu contratei naquela época para me ajudar no roubo dos quadros." Messia fica confusa e questiona: "Mas o que ele queria com você? Te ligando depois de tantos anos?" Molina se aproxima ainda mais e avisa: "Acontece que a tua queridinha Luma já conseguiu chegar até ele, e agora esse infeliz está me chantageando para não abrir a boca e contar tudo para ela." Messia, ao escutar aquilo, fica em choque e fala: "Mas como a Luma chegou até esse homem? Como ela descobriu que foi o Leonardo que te ajudou no passado?" Molina olha para a amante e diz: "Isso eu não faço ideia. Ela deve ter tido a ajuda do Mavi. Bem, mas isso não importa agora. O importante é eu pensar em um modo de resolver esse problema." Messia o encara e pergunta: "E você vai pagar a esse Leonardo para ficar calado? Afinal de contas, quanto ele pediu para você?" O vilão, com um sorriso irônico, responde: "Ele teve a coragem de me pedir 5 milhões de reais para ficar de boca fechada, e deixou bem claro que era só o começo." A mãe de Mavi fica em choque com aquele valor e fala: "Mas esse homem é louco por acaso? Pedir essa fortuna?" Molina, sem pensar duas vezes, explica: "Ele sabe muito bem por quanto eu vendi aqueles quadros, e ele sabe que esse valor é mixaria comparado ao valor dos quadros. Por isso ele está pedindo um valor tão alto." Messia, ao escutar aquilo, diz: "Bem, então você vai pagar essa quantia ao Leonardo?" Molina, com sangue nos olhos, responde: "É claro que não. Isso só seria o começo de várias outras chantagens, e isso eu não vou permitir que aconteça." Messia se aproxima ainda mais e questiona: "Mas e como você vai impedir que ele conte para Luma o que sabe? Isso porque, se você não pagar para ele com certeza vai acabar fazendo alguma proposta para Luma, e ela vai aceitar em pagar. Ela está disposta a tudo para descobrir o que aconteceu com os quadros da mãe dela." Molina diz saber muito bem daquilo, e Messia continua falando:
Já que você sabe, eu acho bom você pagar e torcer para que ele não abra aquela boca e nem peça mais dinheiro depois. Molina, no entanto, afirma: eu já disse que aquele infeliz não irá ver mais nenhum centavo meu e vai se arrepender de ser tão ganancioso. Messia estranha o modo em que o Molina responde e, olhando para o vilão, pergunta: e eu posso saber o que você tem intenção de fazer para resolver esse problema? Molina a encara e, sem hesitar, avisa: eu vou dar cabo dele. Assim, eu vou resolver esse problema de uma vez por todas. Messia, ao escutar aquilo, fala: eu pensei que você ainda iria precisar dele para vender os outros quadros que você ainda tem guardado. O vilão pensa um pouco e responde: eu realmente ainda pensava em usar os serviços dele para me ajudar a vender os outros quadros. E foi por isso que eu deixei aquele infeliz vivo até agora. Mas, pelo visto, eu vou ter que encontrar um outro galerista. Messia fica horrorizada com o modo em que o amante fala e diz: bem, isso não me interessa. Você faça o que você achar melhor. Só não faça nada contra a Luma. Você entendeu? Molina fica pensativo e Messia pergunta novamente: você entendeu, Molina? Eu não estou brincando. Eu não vou te perdoar se você fizer alguma coisa contra a Luma ou o Mavi. Molina a encara e responde: não se preocupe, Messia, que eu não vou tocar nos teus filhinhos. E após falar aquilo, Molina faz uma ligação e manda: eu preciso que você se livre de uma pessoa e tem que ser o mais rápido possível. Mas para isso, você vai ter que ir até São Paulo. E após explicar todos os detalhes para o seu capanga, ele desliga a ligação. E Messia, que tinha escutado tudo, o encara e comenta: você até parece que não tem coração, Molina. O modo em que eu vi você encomendando a morte de uma pessoa, você não demonstrou nem sequer um pingo de remorso. Molina, em modo sarcástico, responde: você me conhece, Messia. Você sabe que eu tenho um coração muito bom. Mas o problema é que eu perdi ele há muito tempo. Já no dia seguinte, o carro de Leonardo será perseguido pelos capangas de Molina. E em alta velocidade, um dos capangas irá atirar no carro do galerista, que irá capotar. Leonardo ficará preso dentro do carro e a polícia chegará logo em seguida. Um dos policiais se aproxima e constata que Leonardo não resistiu ao acidente. E logo depois, Molina receberá uma ligação dos seus capangas, confirmando que o galerista não seria mais um problema. Molina, ao escutar aquilo, fica feliz e diz para Messia que eles têm que comemorar. Messia se recusa e avisa: eu não vou festejar a morte de uma pessoa. Eu ainda tenho coração, sabia? Molina, em modo irônico, avisa: não tem problema. Eu comemoro por nós dois. Messia o encara e diz: eu, sinceramente, não sei como você consegue ficar tão feliz depois de uma coisa dessa. O vilão se aproxima ainda mais e responde: eu estou feliz, sim. E você também deveria estar. Afinal de contas, agora que o Leonardo não poderá mais abrir a boca, o nosso segredo está seguro. E eu não vou precisar fazer nada contra a Luma. Messia fica em choque com a frieza de Molina.
Enquanto isso, Luma, sem saber o que tinha acabado de acontecer com Leonardo, a moça liga para o marido e fala: eu estou perto de descobrir onde estão os quadros da minha mãe. Eu já encontrei o Leonardo, que foi o galerista que intermediou tudo. Mavi, ao escutar aquilo, pede para que a moça tome muito cuidado. E ela responde: você não se preocupe, que eu vou estar muito atenta. Mas agora eu tenho que desligar. Eu vou aproveitar que o Leonardo está na galeria para entrar em sua casa escondida. Mavi alerta e diz que aquilo é muito perigoso. Mas Luma não desiste e avisa: eu farei o que for preciso para descobrir a verdade. Além do mais, não será um problema. Eu vou entrar e sair sem que ninguém me veja. Mavi, sabendo que não tinha modo de convencer a amada de desistir daquele plano, ele pede apenas para que ela tome muito cuidado e o mantenha informado. E logo em seguida, Luma desliga a ligação e sai para ir até o apartamento de Leonardo. A moça, então, ao abrir a porta, ela entrará escondida e, pensando que estava sós em casa, ela começará a procurar por algo que possa ajudar ela a descobrir mais sobre o passado dos quadros de sua mãe. E enquanto ela procurava, a chefe de cozinha escutará o barulho de alguém chorando. E ao se aproximar de um dos quartos, ela verá um homem em lágrimas. O homem, ao olhar para o lado, também verá Luma, mas não ficará surpreso com a moça em sua casa e fala: você deve ser a Luma, não é mesmo? Luma, confusa, pergunta: me desculpe, mas quem é você? E o que você está fazendo aqui? Alan irá se apresentar e diz: o meu nome é Alan e eu sou o namorado do Leonardo. Melhor dizendo, era. Luma, ao escutar aquilo, questiona: como assim era? Vocês terminaram? Foi isso? Alan diz que não e, em lágrimas, responde: você ainda não soube? O Leonardo não está mais vivo. Ele foi perseguido e eliminado covardemente hoje mais cedo. Luma fica em choque ao saber daquilo e pergunta: mas como isso pôde acontecer? Foi um assalto ou algo do tipo? O rapaz a encara e avisa: isso foi tudo culpa tua. A pessoa que fez isso com Leonardo foi a mesma pessoa que você está procurando. Eu tenho certeza disso. Luma se aproxima ainda mais e fala: eu sinto muito. Eu não sabia que isso poderia acontecer. Mas agora não tem como voltar atrás. Porém, nós podemos fazer os responsáveis pagarem por tudo o que eles fizeram. Pagaram pelo que aconteceu com Leonardo. Alan olha para a moça e pergunta: e o que você está pensando em fazer? Como você pretende fazer o responsável por isso pagar? A moça, sem pensar duas vezes, responde: se você me ajudar a encontrar onde o Leonardo guardava o registro de compra e venda dos quadros dele, eu vou poder descobrir o nome da pessoa que tentou calar a boca do Leonardo. Você por acaso sabe me dizer se o Leonardo tinha algo do tipo? Alan se levanta e fala: ele tinha sim. Ele pediu para que eu guardasse tudo. E se você me prometer que vai fazer justiça, eu estou disposto a entregar tudo para você. Luma dá a sua palavra e Alan avisa: pois me dê o teu número, que amanhã
eu mando uma mensagem para você, marcando um lugar para nos encontrarmos. Luma fica feliz e fala o seu número para o rapaz. E logo em seguida, ela sai. E ao chegar em casa, ela liga novamente para o Mavi e conta tudo o que tinha acontecido. Mavi fica ainda mais preocupado e pede para que a moça volte. Mas ela se nega e afirma: não, eu não irei voltar, justamente agora que eu estou tão perto de descobrir quem foi o comprador dos quadros da minha mãe e também quem foi o responsável pelo seu roubo. Mavi pede para a esposa tomar cuidado e desliga logo em seguida. Já Luma, sozinha, fala consigo mesma: eu estou mais perto do que nunca de descobrir quem foi o responsável por trás do roubo dos quadros da minha mãe e também qual a relação do Molina e a Mércia nisso tudo. E no dia seguinte, Luma vai bem cedo até o lugar em que Alan tinha marcado com ela. A moça entra no mato e começa a procurar pelo rapaz. E não muito tempo depois, Alan se aproxima dela e diz: então, você veio. Luma o encara e fala: é claro que eu vim. Eu não vou perder essa chance de descobrir quem foi o culpado pelo roubo dos quadros da minha família e também quem foi o mandante do que aconteceu com Leonardo. Alan então se aproxima ainda mais e entrega um envelope para Luma e diz: aqui dentro tem o nome do responsável, o nome da pessoa que comprou os quadros da tua mãe. Luma pega o envelope e depois de agradecer, ela diz que fará justiça e Alan avisa que precisará sumir por um tempo, mas pede que Luma não pare até fazer com que os responsáveis paguem por tudo aquilo. A chefe de cozinha, ao chegar em seu apartamento, abrirá um documento e tomará um susto ao descobrir algo simplesmente chocante. A garota ligará naquele momento para Mavi e avisa: eu estou voltando ainda hoje para casa e devo chegar em algumas horas. Eu tenho algo muito importante para mostrar para você. Mavi, curioso, pede para que Luma conte de uma vez do que se trata. Mas Luma se nega a responder e fala: o que eu tenho para contar é importante demais para ser dita pelo celular. Mas você não se preocupe, que eu já chamei o helicóptero e devo chegar aí em algumas horas. Mas eu te peço, Mavi, ninguém pode saber que eu estou chegando. E ao desligar a ligação, ela sai logo em seguida. E algumas horas depois, Luma chegará na cobertura de Mavi e conta: depois do que aconteceu com Leonardo, eu encontrei o seu namorado e o convenci a me ajudar. E como ele também queria vingança contra as pessoas que fizeram isso com Leonardo, ele me entregou esse envelope, que me fez descobrir algo simplesmente inacreditável. Mavi se aproxima e pergunta: mas, afinal de contas, o que tem nesse documento de tão importante para ter custado a vida de uma pessoa? Luma o encara e responde: aqui tem o nome da pessoa que vendeu os quadros e também quem as comprou. E quando eu mostrar para você quem foi o comprador, você vai cair para trás. Mavi, mais curioso ainda, pede para que Luma conte de uma vez. E a moça, ao se aproximar ainda mais, ela entrega o envelope e diz: é melhor
que você veja com os teus próprios olhos. Mavi, ao pegar o envelope, ele o abre e ao ver os documentos que tinha dentro, o rapaz arregala os olhos e fala: mas aqui tem a assinatura da tua mãe, a Cecília, e também a do Molina. Então foram eles dois que venderam os quadros? Luma diz que não e afirma: a assinatura da minha mãe é falsa. Eu tenho certeza, até porque a venda desses quadros foi realizada algumas semanas depois da morte da minha mãe. Mavi acha estranho e pergunta como aquilo era possível. E Luma responde: olhe bem o nome do comprador. Eu tenho certeza que você já viu esse nome. Mavi, ao olhar, ele vê o nome de Júlio Ayas e fala: mas esse é o mesmo nome do dono do grupo suíço. O que será que ele tem a ver com toda essa história? Luma o encara e fala: agora, mais do que nunca, eu tenho certeza que esse Júlio Ayas é o Molina. Faz todo sentido. A minha tia e a freira Sônia falaram que o Molina e a Messia me roubaram no passado e continuam me roubando. E eu acho que a irmã Sônia estava se referindo a essa fusão do Resort Albacoa com o grupo Ayas. Mavi se recusa em acreditar naquilo e diz: eu já disse que isso é impossível. Eu mesmo atirei no Molina e o vi morto, caído na minha frente. Luma, ao escutar aquilo, diz: eu tenho certeza que isso tudo foi armação dele e da Messia. Pensa bem, Mavi. Se o Molina tinha colocado esses quadros no nome de Júlio Ayas antes de sua morte, é porque ele já estava preparando tudo para fugir do país com o dinheiro dos quadros. Mavi pensa um pouco e fala: você pode ter razão. Eu me lembro mesmo que o Molina era envolvido com muitas coisas erradas e a Polícia Federal já poderia estar na sua cola. E por isso ele armou todo esse teatro. Assim, além dele conseguir te roubar sem que você percebesse, e ainda ele se livraria da polícia no cangote dele. Luma o encara e avisa: mas só tem um modo de ter certeza se isso tudo é verdade, e é encontrando o Molina. Mavi a pergunta: mas como você pretende fazer uma coisa dessa? O Molina não é amador. Ele deve estar se escondendo muito bem. E eu acho que será impossível seguir a Messia sem que ela perceba. Luma se aproxima ainda mais e responde: eu sei disso. Eu já tentei seguir a Messia, mas de alguma forma ela descobriu. E eu tenho certeza que foi o Molina que avisou para ela. O rapaz a encara e diz: exato. Eu acho que será impossível descobrir onde ele está. Luma, no entanto, avisa que tem uma ideia. E Mavi pergunta: qual é essa ideia? Luma olha para o marido e explica: o Molina e a Messia não sabem que eu voltei ainda. Na verdade, ninguém sabe. Tudo o que nós precisamos fazer é convencer aqueles dois que o capanga que eles contrataram pegaram a pessoa errada e fazer com que eles acreditem que o Leonardo ainda está vivo e eu morta. Mavi estranha aquele plano e pede que a esposa se explique melhor. E Luma responde: eu convenci o Alan a me deixar trazer o celular do namorado dele. E tudo que eu vou ter que fazer é fingir ser o Leonardo e mandar uma mensagem para o Molina, marcando um encontro com ele. Eu vou dizer que eu vim até aqui
para pegar o meu dinheiro e desaparecer. Mavi alerta e fala que aquele plano é muito perigoso. Mas Luma não desiste e avisa. Mas tem uma coisa que você terá que fazer antes. Mavi pergunta do que se trata e Luma responde: você tem que ligar para Messia e avisar que eu sofri um acidente em São Paulo. E logo em seguida, eu vou mandar a mensagem para o Molina. Mavi diz que irá ajudar e faz a ligação para Messia. O rapaz avisa que a Luma tinha ido se encontrar com um galerista. E ao sair de sua casa, ela foi perseguida e sofreu um acidente de carro. Messia fica desesperada e ao desligar a ligação, ela se aproxima do amante e grita: o teu capanga errou. Ele pegou a pessoa errada. Molina, sem entender, pede uma explicação e Messia fala: o Mavi acabou de me avisar que a Luma morreu em um acidente de carro em São Paulo. O teu capanga, em vez de seguir o Leonardo, ele seguiu o carro da Luma. Molina, ao escutar aquilo, ele fica sem acreditar e diz: eu não posso acreditar que aquele incompetente fez um erro desse. E logo em seguida, ele recebe uma mensagem e ao ler fica pálido de medo. Messia, ao ver a reação do amante, pergunta: mas o que foi, Molina? Que mensagem foi essa que você acabou de receber? Molina explica que tinha sido uma mensagem do celular de Leonardo, avisando que ele estava em Angra e queria o seu dinheiro. Messia o encara e questiona: e o que você pretende fazer? Vai mandar eliminar ele novamente? Molina diz que não e fala: eu não posso fazer outro erro. O melhor a se fazer é pagar o que ele está me pedindo e acabar com essa história. E se caso ele volte a me chantagear, então eu vou me livrar dele. Mas se eu fizer isso agora, vai levantar muitas suspeitas. O vilão então responde a mensagem. E Luma, ao ler a resposta, ela fala para o Mavi: esse tal de Júlio Ayans mandou o endereço dele. E eu tenho certeza que quando nós chegarmos nesse endereço, nós vamos encontrar o Molina. Mavi diz que dessa vez irá com a esposa. E os dois saem logo em seguida para irem ao encontro de Molina. Enquanto isso, no iate, Messia ainda estará arrasada, pensando que Luma estava morta, e culpará Molina por tudo. No entanto, o vilão avisa que não tem culpa de nada, e fala: a culpa foi dela, que colocou o nariz onde não foi chamada. Mas antes que Messia pudesse responder alguma coisa, ela fica surpresa ao olhar para o lado e ver Mavi e Luma entrando no iate. Molina, ao ver aquela cena, ele também não entende o que estivesse acontecendo e pergunta: mas o que significa isso? Eu posso saber? Mavi o encara e responde: surpreso em nos ver, Messia fica feliz e vê a Luma viva e diz: Luma, eu estou tão feliz em ver você. Molina olha para Messia e grita: não seja burra, não vê que esses dois armaram para nós dois? Messia, ao perceber aquilo, fica assustada e pergunta a Luma e Mavi: o que vocês vieram fazer aqui? Luma olha para os dois e responde: colocar vocês dois na cadeia. Eu sei muito bem que foram vocês dois que roubaram os quadros da minha família. E também que toda aquela história de grupo suíço era tudo mentira. Mavi também fala: isso tudo
Era somente uma tentativa de vocês de dar um golpe em nós dois. Mas acabou para vocês. A casa caiu. Molina fica furioso e pede para Messia. Anda, nós temos que nos apressar e fugir daqui antes que seja tarde demais. No entanto, Mavi avisa. Não percam tempo de vocês. Vocês não vão para canto nenhum. Esse iate já está cercado pela polícia. Ou vocês acham que nós iríamos vir até aqui, sozinhos? Molina e Messia ficam apavorados ao escutarem aquilo. E Mavi, logo em seguida, chama os policiais, que após revistar o iate de Molina, eles encontrarão as provas que foi o Molina o mandante pelo que aconteceu com Leonardo. E também que o vilão tinha fingido a sua própria morte para fugir da Polícia Federal. Molina será preso e Messia também, como sua cúmplice. Já Luma e Mavi conseguirão reaver o seu resort após provar que foram vítimas de um golpe. Izzy será finalmente desmascarada por Tomás, que irá descobrir algo que prova que a sua mãe estava mentindo esse tempo todo. O rapaz se aproximará da avó e grita: "O meu pai, Henrique, também foi enganado pela minha mãe. Eu posso provar." Isis ficará em choque ao ver que o filho tinha encontrado uma prova que a fará ser desmascarada. Isso tudo acontecerá após Shirley e Lady serem expulsos da casa de Berta. O ex-motorista voltará após algumas semanas, querendo pedir desculpa para a empresária. Mas ao entrar, ele dá de cara com Isis, que pergunta: "Eu posso saber o que você está fazendo aqui?" Shirley a encara e responde: "Eu vim porque eu quero falar com a Berta. Será que você poderia chamar ela?" Isis se aproxima ainda mais e responde: "A dona Berta não está. E mesmo que ela estivesse aqui, ela não quer te ver nem pintado de ouro. Então, é melhor que você saia daqui agora." Shirley, inconformado, questiona: "Você é muito pilantra, não é mesmo, Isis? No final, você conseguiu permanecer aqui, sozinha com a Berta, do jeito que você sempre quis." Isis olha para o ex-motorista e avisa: "Aquela velha pode até ser muito inteligente nos seus negócios, mas ela é uma trouxa quando se trata do resto." Shirley não gosta nada de escutar aquilo e grita: "Você lave a boca para você, entendeu? Senão, eu não sei do que eu sou capaz de fazer com você." E naquele mesmo instante, Fátima chega e ao ver os dois discutindo, ela pergunta: "Mas o que está acontecendo aqui? Que briga é essa?" Shirley responde: "Não é nada demais. É só que eu não gosto nada da ideia da Berta ficar aqui, a sós com a Isis." Isis, por sua vez, se mostra ofendida e diz: "O Shirley que entrou aqui para me ofender, mas eu vou chamar os seguranças agora mesmo para o expulsar à força daqui." Fátima a interrompe e fala: "Eu acho que não vai ser necessário, não é mesmo, Shirley?" O ex-motorista engole a raiva e responde: "Eu já estava de saída, mas saiba que se acontecer alguma coisa com a Berta, você vai ter que se ver comigo. Está me ouvindo, Isis?" Isis o manda embora novamente e alerta: "Pois saiba você que se eu te ver passar aqui na frente uma outra vez, eu chamo a polícia
e você vai preso. Sirley, ao escutar aquilo, fica furioso e sai logo em seguida. O motorista, no entanto, irá até a casa de Tomás e, ao conversar com o rapaz e a filha, ele avisa: eu estou muito preocupado com a tua avó, Tomás. Eu não gosto nada da ideia dela sozinha com a Isis. Tomás o encara e diz também não gostar nada daquilo. Já Evelyn fala: mas não tem nada que nós possamos fazer. A dona Berta decidiu deixar ela morando lá. Tomás, revoltado, responde: mas a minha avó só permitiu isso porque ela pensou que a minha mãe tinha sido abusada e o meu pai a acolheu, assumindo o filho dela. Sirley olha para os dois e diz: a Berta tem um coração muito bom e ela não quer arriscar cometer uma injustiça expulsando a Isis daquela casa. Evelyn, sem pensar duas vezes, fala: mas a Michelle não tinha desmentido tudo? Ela não tinha dito para Dona Berta que nunca existiu esse tal de primo Tobias? Tomás confirma e avisa: o problema é que a minha avó pensa que a minha mãe possa ter mentido com medo de revelar o nome do verdadeiro abusador, que é uma coisa bem comum nesse tipo de caso. Evelyn, não vendo solução para aquele problema, ela aconselha a todos parar de pensar naquilo e convida o pai para ver o álbum de fotos do seu filho. Mas antes que Sirley pudesse responder alguma coisa, Tomás diz: espere, eu acho que você acabou de me dar uma ideia, Evelyn. Eu já sei como desmascarar a minha mãe. Como eu não pensei nisso antes? Evelyn, ao escutar aquilo, pergunta: mas o que é que você está pensando em fazer, Tomás? O rapaz olha para os dois e avisa: nós precisamos falar com a Fátima e, com a ajuda dela, nós temos que armar uma armadilha para minha mãe. Sirley, curioso, questiona: mas que tipo de armadilha você está falando, Tomás? O rapaz diz que eles não têm tempo a perder e chama Sirley para irem até a casa da Fátima. Já Evelyn, ao ver os dois saindo, ela fica preocupada e fala consigo mesma: eu só espero que esses dois não acabem piorando ainda mais as coisas. E não muito tempo depois, Sirley e Tomás chegarão na casa de Fátima e a braço direito de Berta. Ao ver os dois, estranha e pergunta: mas o que vocês vieram fazer aqui? Aconteceu alguma coisa? Sirley a encara e diz: o Tomás teve uma ideia para desmascarar a Isis e mostrar para Berta que ela é uma mentirosa. Fátima se aproxima dos dois e explica: eu acho que a Berta já sabe disso, mas enquanto existir a possibilidade que a Isis tenha sido realmente abusada e que o Henrique tenha se casado com ela, sabendo que a Isis estava grávida, a Berta nunca expulsará de casa. Tomás toma a palavra e avisa: é esse o ponto, Fátima. Não existe essa possibilidade. A minha mãe está mentindo esse tempo todo. Ela não estava grávida quando se casou com meu pai, o Henrique. Fátima, confusa, pede uma explicação. E Sirley responde: o que o Tomás está querendo dizer é que, seja lá quem for o verdadeiro pai dele, a Isis o conheceu depois do casamento com o Henrique. Fátima, ao escutar aquilo, não se mostra surpresa e diz:
Eu, na verdade, sempre desconfiei disso. Mas é impossível provar uma coisa dessa. Tomás diz ter um plano, mas para isso ele irá precisar da ajuda dela. Fátima se aproxima ainda mais e garante: você pode contar comigo para o que você precisar. Eu faço qualquer coisa, se for para ajudar a Berta a abrir os olhos dela. Tomás agradece e se aproxima para contar o seu plano. Fátima, ao escutar, arregala os olhos e fala: mas é claro, agora que você mencionou, tudo faz sentido. Mas como? Nunca me passou uma coisa dessa pela cabeça. Tomás a encara e pergunta: e então, eu posso contar com a tua ajuda? A minha mãe deve ter escondido, mas eu tenho certeza que a minha avó tem as cópias de tudo em seu cofre. Você pode conseguir essas cópias? Fátima, sem pensar duas vezes, diz que sim e afirma: amanhã bem cedo eu vou passar no banco da tua avó e vou olhar no cofre dela para ver se eu encontro a cópia do que você está me pedindo. Tomás agradece novamente e diz: pois amanhã bem cedo eu irei até a casa da minha avó. Shirley fala que também quer ir junto, mas Fátima diz que aquela não é uma boa ideia. O ex-motorista tenta insistir e Tomás o convença a não ir. Já no dia seguinte, Fátima irá até o banco de Berta e, ao abrir o cofre da empresária, ela pega tudo o que o Tomás iria precisar. E algumas horas depois, o rapaz chegará na casa da avó e a encontrará do lado de Isis. Tomás se aproxima e tenta disfarçar. O rapaz começará a conversar com as duas e pergunta: eu estava me lembrando esses dias do meu pai e percebi que eu tenho poucas fotos dele. Será que eu posso ver os álbuns que têm as fotos dele? Berta olha para o neto e responde: mas é claro que sim. O Henrique, ele amava álbuns e ele mandava fazer um para todas as datas especiais. Tomás, sem perder tempo, avisa: eu me lembro. E me lembro até que ele escrevia as datas de cada comemoração. Será que eu podia ver o álbum do meu nascimento e também o do casamento de vocês, mãe? A megera, ao escutar aquilo, fica pálida e mente: infelizmente, eu acho que não será possível. Eu estava procurando outro dia mesmo, mas eu não consegui encontrar. Eu acho que eu acabei perdendo. Berta, ao escutar aquilo, é estranha e questiona: mas como você perdeu uma coisa tão importante? Agora que o Tomás mencionou, eu também gostaria de ver esses álbuns. Isis finge estar triste e diz: e o pior é que eu só tinha aquelas fotos. Eu nunca fiz uma cópia. Tomás encara a mãe e pergunta: muito cômodo, não é mesmo, mãe? Essas fotos terem desaparecido assim do nada. Isis, percebendo que o filho estava armando alguma coisa, ela pensa consigo mesma: eu não sei o que o Tomás está armando, mas uma coisa é certa: deve ter alguma coisa naquele álbum que ele está querendo muito ver. E assim que eu entrar, eu vou queimar os dois para me certificar que, seja lá o que for que ele esteja procurando, ele não irá conseguir usar contra mim. E naquele momento, Fátima entrará na sala e avisa: e desculpe, mas eu não pude deixar de escutar a conversa de vocês. E me lembrei que a dona Berta
tem a cópia de todos os álbuns em seu cofre. Isis, ao escutar aquilo, arregala os olhos e fala: mas não tem precisão de pegar. Berta a interrompe e diz: mas é claro que tem. Eu também gostaria de rever aquelas fotos. Isis, preocupada, responde: imagina fazer a Fátima ir até o teu cofre para pegar esses álbuns. Fátima, ao escutar aquilo, avisa: na verdade, por coincidência, eu passei no cofre da Berta e peguei justamente esses 2 álbuns. Isis arregala os olhos e Berta fica desconfiada e questiona: mas como assim? Por acaso está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou sabendo? Tomás se aproxima da avó e revela: fui eu que pedi para Fátima pegar essas cópias no teu cofre. Hoje eu vou desmascarar a minha mãe de uma vez por todas. Berta, ao escutar aquilo, fica confusa e pede uma explicação. Já Isis, ao olhar para o filho, fala: o que você está pensando em fazer, seu pirralho? Veio até aqui para tentar envenenar a tua avó contra mim? Foi isso? Tomás se aproxima da mãe e responde: eu só vim mostrar que você é uma mentirosa. Só isso. Berta, sem entender nada, pergunta: mas do que você está falando, Tomás? O que é que tem nesses álbuns de tão importante? O rapaz, sem pensar 2 vezes, avisa: é isso que eu vou mostrar. E por isso eu pedi que a Fátima os trouxesse até aqui. Isis, ao ver a confiança do filho, pensa: o que esse pirralho está tramando? O que será que tem nesses álbuns para ele ter vindo até aqui tão confiante? Fátima se aproxima de Berta e entrega os 2 álbuns para a empresária. Berta olha as fotos dos 2 e diz: eu já olhei esses 2 álbuns várias vezes e não vejo nada de errado. O que você quer me mostrar, Tomás? O rapaz responde: a minha mãe disse para a senhora que o meu pai Henrique me assumiu e casou com ela, mesmo sabendo que ela estava grávida de uma outra pessoa. Não foi mesmo? Isis não deixa que Berta responda e fala: e foi isso que aconteceu. Eu já cansei de repetir essa mesma história. Será que você não consegue sentir pena da tua própria mãe? Você não vê como essa história me faz mal? Berta, no entanto, manda que a loira cale a boca e diz: eu já percebi o que o Tomás queria me mostrando essas fotos. Mas como eu pude ser tão enganada? Isis, ainda sem entender, pede uma explicação e Berta responde: acontece que você casou com meu filho em 1995, mas o Tomás só nasceu em 97, ou seja, quase 2 anos depois. Isis, ao escutar aquilo, fica em choque e fala: não, deve ter algum engano. Eu me lembro que tive o Tomás 8 meses depois do meu casamento. Fátima a interrompe e revela: depois que o Tomás me explicou tudo, eu tomei a liberdade de conferir tudo. E realmente, a certidão de casamento da Isis e o Henrique é de 95, enquanto a data de nascimento de Tomás é de 97. Berta olha para todos e diz: eu não tenho a mínima dúvida. Aqui nesses 2 álbuns tem a data. E o Henrique sempre foi muito preciso nessas coisas. Isis dirá que pode explicar. E Berta não a perdoa e manda: eu não quero escutar.
nenhuma palavra da tua boca. Só saia da minha casa e nunca mais apareça na minha frente. E não se preocupe, que os meus advogados vão tratar com você. E eu garanto que você não vai ver um centavo meu. Izzy se recusa a sair. E Fátima fala: eu pensei que você ia colocar dificuldade. Por isso eu tomei a liberdade de chamar os seguranças, que vão te acompanhar até lá fora. E não se preocupe, que eu mesmo vou preparar as tuas coisas e levo para você depois. Izzy pedirá a ajuda do filho, mas ele responde: para mim, a senhora não é mais a minha mãe. E faça um favor para todos aqui. Vá para bem longe e nunca mais nos procure. E nem queira se aproximar do meu filho. Você entendeu? Izzy então sairá com uma mão na frente e outra atrás, e sem nenhum centavo na conta. Agora deixe um coração se vocês gostaram de ver a Izzy sendo finalmente desmascarada. Ou deixe um coração partido se vocês acham que ela merecia um outro final. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.